Boa tarde. Obrigado. Meu nome é Euclides de Pina, Nunes de Pina. Portanto, sou vice-presidente da Comissão Especializada de Finanças e Orçamento. Nós chamamos aqui CEF, de forma abreviada. E vou tentar dar a nossa contribuição no papel do Parlamento e o processo de orçamento e conta dos Estados. Com esta apresentação visa demonstrar o papel do Parlamento cabo-verdiano no processo de orçamentação e conta dos Estados. O orçamento e as contas do Estado fazem parte do processo legislativo especial estatuído do regimento da Assembleia Nacional. Assim, a competência da Assembleia Nacional vem, conforme está expresso na Constituição da República, no regimento da Assembleia e na Lei de Enquadramento Orçamental. O Orçamento do Estado é definido como documento apresentado sob a forma de lei, que comporta uma descrição detalhada de todas as receitas e de todas as despesas do Estado propostas pelo Governo e autorizadas pela Assembleia e antecipadamente prevista para um período horizontal de 1 ano. Este conceito comporta os 3 elementos do orçamento extremamente importantes, quais sejam o elemento económico, o elemento político e o elemento jurídico. Também gostaríamos de falar das principais competências do Parlamento cabo-verdiano, como sejam a competência política, conforme diz a nossa Constituição no seu artigo 175, a competência legislativa, a competência em matéria financeira, a competência de fiscalização política, a competência em relação a outros órgãos. Porém, vamos concentrar a nossa apresentação na competência em matéria financeira, que é o que nos interessa e que julgamos ser de extrema importância para o enquadramento. A competência em matéria financeira da Assembleia reside no seguinte. A competência da Assembleia vem estatuída no artigo 178 da Constituição da República de Cabo Verde, que estabelece o seguinte. Relativamente ao Orçamento do Estado, reza a linha D do supracitado artigo que compete à Assembleia fiscalizar a execução orçamental. Isto é, a Assembleia tem um poder, tem uma força para fiscalizar a execução do orçamento. Uma vez aprovado o orçamento, compete à Assembleia fazer a sua fiscalização. Isso é o papel fundamental da Assembleia para poder acompanhar o dia-a-dia do processo orçamental cabo-verdiano. Em relação à Conta Geral do Estado, a linha A do supramencionado artigo reserva-lhe o poder para receber, submeter à apreciação do Tribunal de Contas e apreciar a Conta Geral do Estado, a qual será apresentada até 31 de dezembro do ano seguinte àquele a que respeite. Isto é, o Parlamento recebe, submete as contas à apreciação do Estado e depois aprecia a Conta Geral do Estado junto com o parecer que lhe é enviado, que o Parlamento solicita. O processo de orçamento e contas. A Lei de Enquadramento Orçamental, através da Lei nº 108/98, de 7 de dezembro, estabelece os princípios, as regras e os procedimentos essenciais para a elaboração, discussão, aprovação, execução, alteração e fiscalização do Orçamento do Estado, bem como a responsabilidade orçamental. Portanto, essa lei é extremamente importante porque nos dá linhas mestras para analisar, portanto, o orçamento do Estado. À Lei do Enquadramento Orçamental junta-se as normas da Lei do Orçamento e do Decreto-Lei de Execução Orçamental. Para além da Lei de Execução Orçamental,
do enquadramento orçamental, temos o Decreto-Lei de Execução Orçamental. O Orçamento do Estado, em conformidade com o estabelecido no artigo 94 da Constituição da República de Cabo Verde, a Assembleia Nacional aprova anualmente a proposta do Orçamento do Estado apresentado pelo Governo. A aludida proposta deve demonstrar as opções de gestão racional dos recursos financeiros do Estado arbitradas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Poder Legislativo. Outro sim, o número 6 do artigo 94 da Constituição da República de Cabo Verde estabelece que a proposta de Orçamento do Estado é apresentada pelo Governo e votada pela Assembleia Nacional nos prazos fixados por lei antes do início do ano fiscal a que respeita. De igual forma, o artigo 210 do Regimento da Assembleia Nacional diz que o Primeiro-Ministro deve remeter a proposta de lei do Orçamento do Estado para o ano económico seguinte, com a sua documentação anexa, ao Presidente da Assembleia Nacional até ao 20 de outubro de cada ano. Portanto, o Governo tem de apresentar ao Presidente da Assembleia Nacional o orçamento até ao dia 20 de outubro de cada ano. Nesse dia, dá-se entrada aqui o Orçamento do Estado, que depois será distribuído entre todos os deputados. O artigo 211 do referido mencionado estabelece, por seu lado, que, recebida a proposta do Estado, o Presidente fará a sua distribuição aos deputados, aos grupos parlamentares e às comissões especializadas para parecer em matéria da razão. As comissões especializadas devem enviar, no prazo de 20 dias, o respectivo parecer à Comissão Especializada competente, nesse caso a CEF, a Comissão das Finanças e Orçamento, que elaborará o parecer final no prazo de 10 dias. Em matéria de debate, conforme o estatuído nos artigos 212 e 213 do Regimento da Assembleia Nacional, o debate é feito primeiro na generalidade e de seguida na especialidade. Aí, todos os deputados, todos os grupos parlamentares, nos nossos casos, questionam e apresentarão, como é lógico, as suas leituras, as suas opções sobre o Orçamento do Estado. No debate da especialidade, discute-se sucessivamente o orçamento de cada Ministério, podendo nele intervir os respectivos membros do Governo que iniciarão os debates parcelares. O debate na especialidade tem lugar nas respectivas comissões por um período não superior a 10 dias, nele podendo intervir o Governo. A discussão e votação na especialidade da Lei do Orçamento são feitos em plenário, conforme reza o artigo 213, número 3. A votação do Orçamento do Estado. A Lei de Enquadramento Orçamental estabelece, no número 1 do artigo 20º, que a Assembleia Nacional deve votar o Orçamento do Estado até 15 de dezembro e adotar as medidas necessárias para a sua publicação até 20 de dezembro. Aprovação e não aprovação. No caso da não aprovação, prevê o regimento, no artigo 214, o seguinte: se a Assembleia não votar ou tenha votado não aprovar a proposta de lei do orçamento, de modo a que possa entrar em execução no início do ano económico seguinte, manter-se-á em vigor a lei do orçamento do ano anterior, com as alterações que nela tenham sido introduzidas ao longo do ano. Se ocorrer a rejeição prevista no número anterior, o Governo apresentará à Assembleia Nacional uma nova proposta de lei do orçamento no prazo de 30 dias sobre a data da rejeição. Decorrido o prazo de 30 dias sobre a entrada da nova proposta de lei do orçamento,
a Assembleia Nacional reúne-se para a sua apreciação. Em relação às contas dos Estados, devemos dizer que o artigo 223 do Regimento determina que o Primeiro-Ministro ou o Governo remete essas contas, referindo a linha H do artigo 175 ao Presidente da Assembleia Nacional. A linha H do supracitado artigo diz que compete à Assembleia Nacional tomar as contas do Estado e das demais entidades públicas que a lei determinar. A linha A do artigo 178 da Constituição da República atribui à Assembleia o poder para submeter a apreciação do Tribunal de Contas e apreciar a Conta Geral do Estado, a qual será apresentada até 31 de dezembro do ano seguinte àquele a que respeita. Estabelece ainda a mesma cláusula que as referidas contas serão acompanhadas do relatório parecer do Tribunal de Contas e de todos os demais elementos necessários à sua apreciação. De acordo com o artigo número 4 do artigo 31 da Lei de Enquadramento Orçamental, compete à Assembleia Nacional a remessa ao Tribunal de Contas do Estado e da Segurança Social para parecer, e o número 5 do mesmo artigo determina que a Assembleia Nacional aprova a conta do Estado, incluindo a da Segurança Social, precedendo o parecer do Tribunal de Contas até 180 dias, a contar da data referida no número 3. No caso de não aprovação, determina, se a isso houver lugar, a efetiva da correspondente responsabilidade, a efetivação. O Governo é obrigado, por lei, a remeter à Assembleia Nacional os anexos informativos. O Governo deve remeter à Assembleia Nacional, com o relatório e os mapas, todos os elementos necessários à justificação da conta apresentada e, designadamente, os seguintes mapas: despesas com investimentos, um plano de investimento público, as despesas excepcionais e a relação nominal dos beneficiários dos avalos do Estado. Procedimento do Parlamento após a recepção das contas. Parecer. Segundo o artigo 224 do Regimento, recebidas as contas, o Presidente da Assembleia Nacional deve remetê-las à Comissão Especializada Competente para parecer em prazo prefixado. O número 2 do referido artigo diz que a Comissão Especializada Competente poderá solicitar ao Governo, através do Ministro das Finanças e ao Tribunal de Contas, os esclarecimentos, elementos e documentos complementares que julgar conveniente. Estamos agora do agendamento. O artigo 225 do Regimento diz que a Assembleia Nacional aprecia e vota as contas nas 10 primeiras reuniões plenárias do ano seguinte ao da remessa. O artigo 226 diz que o ato que aprovar ou não aprovar as contas do Estado assume a forma da resolução. Tenho dito. Muito obrigado. Thank you very much. I would open the floor. Are there any comments or questions with respect to the Cape Verde experience? So I've got it might be a question for the floor, and we can maybe discuss this over time. But in particular, I thought that you touched upon two issues which we didn't dive into in the previous discussion. But looking at the length of time that Parliament has been given to consider the budget, both in terms of when it's tabled, how much committee time there's been provided, and then how long the debate in Parliament is. And then you also made mention of the run-over provision. So in circumstances that a budget is not approved before the previous year appropriation and approval